tema desta manhã: como extrair benefícios das tribulações. É possível? Você verá. Feche os seus olhos, Deus amado e bendito. Obrigado mais uma vez, Pai, por este momento de fé, este momento de aprendizado. Assim Tu agias, Pai. Todas as vezes que reunia a multidão, a palavra era ministrada, e assim que a palavra era ministrada, havia o mover de Deus, havia a manifestação do poder de Deus. Assim também nós cremos. Quando estivermos finalizando, Pai, este ensinamento, o Teu mover, o Teu poder será real, Pai, será verdadeiro em nossas vidas. Assim nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Bispo Químio. Bom, o versículo tema está em Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor. É o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Digam amém bem alto. Tudo está cooperando para o teu bem. Você acabou de ministrar o hino que fala sobre isso. Tudo está cooperando para o teu bem. E ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus. Então, povo eleito e escolhido do Senhor, a cada dia nós temos crescido nesta graça e neste conhecimento de Deus, na autoridade espiritual que nos foi concedida por Deus. Esta autoridade que nós temos não é na carne, mas no Espírito, foi concedida por Deus a cada um de nós. E é justamente isso que o nosso ministério tem gerado, através deste profundo conhecimento sobre a autoridade do cristão, a autoridade de Deus que está na vida do cristão. Nós temos aprendido sobre como Deus nos fortalece neste mundo para combatermos o bom combate e vencermos a fé. Você está aqui como um aprendiz, para você poder praticar aquilo que você está aprendendo neste dia. Não é simplesmente para armazenar conhecimento, é para você exercitar este conhecimento na tua vida diária. Então eu venho neste altar e neste dia tratar sobre um tema que é sempre muito comentado, e todos nós estamos sujeitos a passar em algum momento, quiçá alguns estão passando neste momento, por uma tribulação, por uma aflição. Por isso o tema é como extrair, como retirar, como conseguir enxergar benefícios em meio às tribulações. Mas o meu desejo é que todos hoje possam fazer uma profunda reflexão sobre este assunto. E após esta reflexão, que cada um de nós venhamos a conseguir viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sempre mais focada nos aspectos positivos do que negativos. Não estamos aqui para ficarmos exaltando as tribulações ou as dificuldades, não! Estamos aqui para reconhecer que existem situações difíceis, mas para extrair os benefícios, para enxergar com os olhos da fé, para confessar aquilo que nós cremos, ou seja, palavras positivas. Diga amém por isso. E eu me sinto muito feliz em poder ser um canal do fluir de Deus para ministrar a sua vida e trazer palavras que edifiquem e que sejam um impulso para que você continue a sua jornada com confiança e soberania de Deus, para que você vença.
as adversidades. Eu não quero fazer uma reflexão sobre dificuldades ou problemas da vida. Não é esta a minha intenção, mas sim como podemos obter força, resultados dos momentos de dificuldades. Como compreender verdadeiramente que todas as situações, todas as situações estão cooperando para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Você está nesta terra por um chamado, segundo um propósito de Deus, e todos os propósitos de Deus têm que se manifestar na tua vida. Diga amém por isso. Então venho aqui baseado nas minhas próprias experiências, como eu falei no momento administrativo, naquilo que com maturidade eu alcancei, aquilo que eu consegui enxergar claramente com grandeza, lições para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Uma pessoa sensata, cautelosa, moderosa e temente a Deus. Isto é adquirido, não é vivendo uma vida de mar de rosas, mas é passando por momentos difíceis. Assim como você passa, eu também passo, a minha família passa. Mas que talvez aquilo que é diferente entre nós, ou comum entre nós, é que nós reagimos positivamente. Nós agimos com fé. E algo que deve nos fortalecer diariamente é que, como ovelhas do Senhor, fomos dotados de sabedoria e de uma bússola que serve de orientação para qualquer situação que surja em nossa jornada. Que bússola é esta? Levante a sua Bíblia aí e faça assim, está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, aquilo que está sendo ministrado neste altar, é esta palavra. E é ela quem vai te guiar, te orientar e ser a bússola para a tua vida, para que você vença toda e qualquer situação. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, fala sobre a qualidade e o poder da palavra de Deus. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido uma palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Diga: a palavra de Deus está operando eficazmente na minha vida, porque eu creio na palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele explicou aos Tessalonicenses que eles receberam e creram na mensagem como sendo verdadeiramente a vontade do Senhor para a vida deles. Assim você tem que sair daqui neste dia crendo que aquilo que foi ministrado à tua vida é a palavra de Deus para a tua vida. E você vai ver os benefícios. E esta atitude, ela gera resultados eficazes, resultados bons para as nossas vidas. Amados, assim como aquela igreja, nós temos algo que faz toda a diferença no momento de tribulação. O mundo não tem, mas nós temos, que é o poder de Deus que opera em nós e através de nós pelo Espírito Santo de Deus. Digo, o Espírito Santo de Deus opera através da minha vida e na minha vida. Efésios 6:10, veja que palavra de autoridade. Olha, você marque na sua Bíblia e confesse todos os dias. Diz assim, quanto ao mais, ou seja, a todas as coisas que possam se apresentar à nossa volta, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Você não está crendo? Não é possível. Olha, eu estou lendo com entusiasmo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isto é força, isto é poder. Você está confessando de forma a mostrar ao mundo espiritual que você crê.
que você recebe para a tua vida esta palavra, que você acredita na palavra de Deus, e ela se forma poder, autoridade de Deus na tua vida. Então quem está no mundo passa pelas adversidades sem direção. Eu fico imaginando como as pessoas que são assaltadas, assim como a família do Bruno foi, como é que elas se posicionam? Ficam amarguradas, ficam totalmente destruídas emocionalmente. Mas olha a postura de um cristão. Você consegue compreender que através desta postura, Deus fez com que o carro voltasse, tudo aquilo que estava dentro voltasse, e ainda fará com que o celular e o dinheiro volte. Vocês estão crendo? Essa é a postura que nós devemos ter diante das tribulações. No mundo nós passamos por dificuldades, mas temos que ter esta postura, esta atitude. Então, mas nós temos a garantia de passar por qualquer tempestade desta vida de forma ilesa, sem dano. Foi o que aconteceu com esta família. Eles não tocaram neles, a vida deles está intacta. E ainda mais tirarmos algo de lição para o nosso aperfeiçoamento. Nós temos que tirar lições que nos tornem pessoas melhores, não piores. A tribulação tem que fazer com que você seja mais forte, mais certo da vitória, mais confiante em Deus. Porque olha, amados, Jesus falou algo importante. A vida com Jesus não pode ser pior do que a vida sem Ele. A vida para o crente não pode ser pior do que a vida do ímpio. Não pode ser pior. Porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo em nós, que é consolo, é conforto. Nós temos a esperança de Deus em nós. Então, de forma alguma, nós podemos agir como o mundo age. Porque nós temos Deus dentro de nós. E se temos Deus, a nossa postura tem que ser diferente. Jesus veio para quê? Para tirar o fardo e o peso, através das palavras amorosas e encorajadoras, que devem nos fortalecer para que prossigamos firme ao nosso alvo. Então a palavra do Senhor tem que fazer nos sentirmos pessoas melhores. E Jesus prometeu isso quando esteve unido com os seus discípulos. Em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Tormento, ou problemas, dificuldades. Não! E achareis descanso para a vossa alma. Nós encontramos descanso mesmo em meio às tribulações. Nós encontramos paz mesmo em meio às dificuldades. Porque ele diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nas palavras do Senhor nós encontramos o que? Alívio. Nós encontramos lição, aprendizado, porque ele diz: ó, aprendei de mim. Você está aqui neste dia, e aqueles que nos assistem através da internet, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo da boca do justo, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Lição, aprendizado, para que você saiba agir em toda e qualquer situação. Mas para por aí não. Ela também nos proporciona descanso, leveza, tanto nos dias bons como nos dias maus. Então sei que algumas tribulações, elas podem ser pequenas, rápidas de serem resolvidas, mas existem situações que são tão grandes que parecem não ter solução, parecem não ter mais fim. Imagina uma pessoa com uma enfermidade, onde o médico disse: olha, você tem mais 2 meses de vida, ou 6 meses de vida, não importa. É algo que parece não ter fim. Mas eu tenho aprendido algo,
eu quero compartilhar com você é que o inimigo, ele sempre age nas coisas sensitivas. O inimigo, ele age nos 5 sentidos. Ele age na visão, ele age no olfato, ele age no tato, no paladar e na audição. Na visão, audição, todos esses 5 sentidos. Mas Deus age no espírito. Deus não precisa se mostrar através de nada sensitivo ou material ou visível para que nós venhamos a crer nele. Deus, ele age através do invisível. Você não sente, você não vê, mas você crê. E o inimigo muitas vezes faz com que uma situação aconteça na nossa carne, porque nós vivemos na carne, para que nós acreditemos nele e duvidemos daquilo que Deus declarou na sua palavra, que é nosso direito. Então, a partir de hoje, você vai viver por fé 100%. Você vai confessar as promessas de Deus. Você vai confessar o favor de Deus na tua vida. Não importa se você abre a tua carteira e diz: olha, eu não tenho nada aqui dentro. Não importa, você não vive pelos sentidos. Você vive pelo que crê, e Deus diz que nós fomos supridos, cada uma das nossas necessidades, isto inclui finanças também para a tua vida. Você tem que viver por fé. Nós vivemos por fé, diga: eu vivo por fé, e aquilo que o Senhor prometeu é o que eu confessarei. Então este é um segredo que nós temos que agir e viver desta forma. Mas veja, a verdade é que o pacote da vida, ela traz consigo muitas situações que nós precisamos lidar, sem permitirmos, é claro, que a nossa qualidade de vida seja afetada, ou que percamos o equilíbrio, mas devemos então tirar lições importantes para nós mesmos. Então, meus amados, o rei Davi, ele foi um homem que passou por diversas situações na sua vida, mas ele compreendeu muito bem isto, que quanto mais situações ele passasse, mais ele aprendia, mais ele se apegava às promessas e à palavra de Deus. Está em Salmos 119, 71, diz assim, ele chega a dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Então as aflições, elas servem para quê? Para o nosso crescimento. Vamos relembrar também uma passagem que já estudamos em João 14, 26. Diz assim, Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele já está em você. Diga: o Espírito Santo de Deus está em mim. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus amados, o Espírito Santo nos ensina e faz com que as palavras de Cristo renovem o nosso interior e o nosso entendimento em todo o tempo. Todo o tempo, por nós crescermos nesta graça e no conhecimento, a todo momento o Espírito Santo está soprando ao nosso ouvido: olha, haja por isso, creia nesta promessa, creia naquilo que eu digo, não creia nas circunstâncias, nas situações, nas tribulações, mas veja com os olhos da fé, porque é aquilo que irá sobrevir à tua vida. Assim nós somos orientados por Deus, e eu creio que há um mistério espiritual que precisa ser revelado individualmente a cada um, pelo próprio Espírito, que envolve certezas e convicções inabaláveis, e que fazem com que o cristão prove a si mesmo que pode vencer todas as coisas, e mais, pode obter também os benefícios de toda a situação, porque o Senhor é quem nos fortalece. Então qualquer adversidade que passemos,
não podem nos frustrar, mas devem nos impulsionar para experiências superiores com Deus. Você está compreendendo? Todo momento em que passamos na nossa vida, sejam bons ou ruins, tem que cooperar para que nos tornemos pessoas melhores e tenhamos experiências ímpares com Deus. As primeiras questões que devemos lutar para exercitarmos e mantermos firmes em meio às aflições, que mostram também a maturidade espiritual e dão frutos, são duas questões. É a paz interior, que fundamenta a nossa couraça, a nossa confiança em Cristo, e faz parte também do fruto do Espírito, e o nosso bom ânimo. Ou seja, a paz interior, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, e o bom ânimo, tem que nos acompanhar diariamente. Porque são as duas partes que normalmente, esses sentimentos, eles tendem a ser abalados. A paz, o bom ânimo, são os dois sentimentos que o inimigo tenta abalar, porque desestruturando essas emoções, todas as outras coisas acabam tendendo para o medo, para o pior, para os sentimentos da carne. Então, Jesus diz que após discorrer sobre a missão do Consolador e sobre o que ele ainda iria passar, ele dá um conselho. Ele diz em João 16:33, olha, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Não é para andarmos ansiosos, preocupados, não, é para termos confiança em Deus, para nós termos paz em Deus. E ele continua dizendo, olha, no mundo passais por aflições. Você está no mundo, você não está no céu, você está no mundo. Este mundo é luta diária, e começa com nós mesmos, com a nossa carne, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então veja, ele fala, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que ficar com esta promessa. Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, eu também venci, eu também conquistei, eu também sou cabeça, eu não sou cauda, eu estou por cima e não por baixo. Esta é a nossa posição. O mundo neste contexto representava todo o sistema terreno que se opunha a Jesus Cristo. Jesus predisse isto tanto aos seus discípulos, como para gerações de cristãos que viriam até os dias finais. Ele venceu tudo por nós, para que quando passássemos por aflições, tivéssemos total confiança e autoridade espiritual. Não é só para termos confiança, mas termos autoridade. Autoridade significa numa posição superior aos problemas. Você tem esta autoridade, você tem este poder, porque você confia em Deus. E ele disse isto justamente para que tivéssemos paz, bom ânimo, porque ele venceu por nós, e isto é praticar a fé. Então a paz, ela vem da certeza de que todos os desígnios de Deus para conosco serão perfeitamente realizados. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E mais, se ele colocou no teu coração desejos para a realização de sonhos, creia que eles se realizarão. Vão se realizar. Mas Deus fará na vida daqueles que creem. Eu creio, olha, a minha confissão não sai nada ruim, sai só coisa boa. Na minha casa, eu e minha família, olha, pode estar chovendo, eu estou dando glórias a Deus e estou dizendo, olha, eu começo o meu dia dizendo, o favor do Senhor está sobre mim e sobre a minha família.
E é assim que você deve exercitar também. E qualquer situação, você começa a declarar o favor do Senhor, a bênção de Deus, a promessa de Deus, tudo aquilo que o Senhor outorgou à minha vida está sobre mim. E você vai ver como é que o seu dia será. E é assim que devemos agir. Diz João 16:33. Já lemos esse? Já lemos? Já lemos. Então, diz a palavra em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo. Olha que confissão poderosa de Paulo, hein? Ou seja, sem chance, sem sombra de dúvidas. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Olha, se a palavra de Deus está dizendo isso, quem sou eu para duvidar? Eu não duvido, eu creio. Se alguém diz para você que você ganhou um prêmio, você vai duvidar? Ou você vai lá para receber? O prêmio já está aí. As promessas de Deus estão sobre você. Você não pode abrir mão disso que foi te dado gratuitamente. É graça. É graça. Isso já foi dado, já foi entregue a nós. Não vamos abrir mão. Não vamos viver pelo que vemos. Vamos viver pelo que cremos. Por aquilo que o Senhor declarou sobre nós. Então, meus amados, as adversidades são oportunidades de praticarmos a nossa fé, de confessarmos a palavra e mantermos firmes a certeza de que o que Deus preparou para nós terá que se cumprir independente das circunstâncias. Independente. O mundo e as adversidades jamais poderão derrotar um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi um homem com tantas fragilidades na sua carne como qualquer um de nós. Ele não era superior a nós a nada. Tinha as mesmas debilidades e fraquezas. Mas havia uma diferença, mas ele sabia como ninguém, como transformar uma situação aparentemente ruim ou desesperadora em uma lição de vida. Para quê? Para que ele se tornasse alguém melhor, para que a sua fé fosse confirmada. E assim nós temos que agir. Agir com fé é isto. É ver além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. E eu quero ler uma carta que está em Romanos, e que na verdade é o resumo de toda esta palavra, esta pregação que estou ministrando hoje, que está em Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que só existiu paz entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Nós já pregamos sobre isso. Então a sua condição hoje é de quê? É de paz, é de tranquilidade, confiança em Deus. Nós não somos inimigos de Deus, estávamos como inimigos. Mas quando Cristo veio, o que ele veio? Nos reconciliou com Deus. E a nossa condição é esta, mas isto tudo é por fé. É por fé. Nós já fomos justificados pela fé. Então a nossa condição agora é de amigos de Deus, é de favorecidos do Senhor. E diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, mais uma vez, não é por obras, a esta graça na qual estamos firmes. Eu estou firme, eu estou inabalável. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então olha só, isso deve estar muito forte em nossos corações, porque pela fé nós temos acesso a Deus, e isso nos mantém o quê? Firmes na graça. Isto deve fazer com que tenhamos uma postura diferente diante das dificuldades que venhamos a enfrentar no dia a dia. Mas ele continua falando, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha, veja, Paulo estava dizendo que ele se gloriava, ele se alegrava nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê?
perseverança. Vamos estudar também sobre este assunto. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Já foi dado, concedido. Deus já determinou isto, é um direito nosso, e que ninguém nem nada neste mundo pode anular, pode retirar. Então o apóstolo Paulo, ele passou por muitas tribulações e provações, tudo isso por causa da missão de pregar o evangelho de Cristo. Então, meus amados, se é inevitável que em algum momento passemos por algum tipo de tribulação por causa da nossa missão, ou por qualquer outra questão, não importa. Precisamos provar através de atitudes que somos verdadeiramente cristãos. É através da atitude, é através da reação, é o comportamento que mostra aquilo que está cheio o coração. Você pode se achar muita coisa, mas aquilo que você acha tem que ser revelado através da sua atitude. E é isso que ele estava falando. Era isso que Paulo dava exemplo de si. Então vamos entender cada etapa que deve ser desenvolvida por nós e perceber como alguns benefícios podem ser extraídos da tribulação. Então diz a primeira frase que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então diga com seus lábios: a tribulação tem que produzir perseverança. Não é assim que acontece? Nós estamos desejando algo e de repente acontece, coisas, situações que se levantam contra a nossa vida. E o que nós fazemos? Não, nós batalhamos na oração, nós confessamos, nós não desistimos. É esta perseverança. Somos atacados, somos a todo momento tentar ser influenciados pelo inimigo, pelas forças contrárias, mas nós nos apegamos à palavra de Deus e nos fortalecemos em Deus. O inimigo vai sempre tentar, mas temos que perseverar. Então, a tribulação produz perseverança. Trata-se de uma perseverança que vai além da persistência ou da determinação natural. Não estou dizendo da perseverança do atleta para conquistar a medalha de ouro, não. Também é um tipo de determinação, de persistência, mas não é esta. É um fator espiritual que tem como resultado o aprofundamento e o aprimoramento do caráter do cristão. Tem que nos transformar em pessoas melhores. A tribulação tem que nos fazer pessoas mais sensíveis, mais cristãs, mais amigas, mais compreensivas, mais frutuosas. E é isso que Hebreus fala, Paulo falando aos judeus, em Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis portanto a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de quê? Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então, para que nós venhamos alcançar os resultados, nós temos que perseverar. Mas somente isso? Não. Fazer a vontade de Deus. E aí é ser longânimo, misericordioso, bondoso, amoroso, é o fruto do Espírito. Porque senão, infelizmente, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então temos a grande oportunidade de fazer com que cada aflição que passemos redunde em quê? Em frutos pacíficos de retidão.
Para aqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus, o resultado de sofrimentos normalmente é o quê? É a amargura, é o descontentamento, desencorajamento, é a murmuração, reclamação, culpam a Deus, xingam a Deus, não é mesmo? Quantas pessoas se queixam e botam a culpa em Deus de coisas que acontecem na sua vida? Mas nós cristãos não, nós temos uma atitude diferente, mas nós agimos de forma diferente. Nos momentos difíceis, devemos nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores, com caráter lapidado. É como aquela pedra preciosa, até ela se tornar aquele brilhante valioso, ela era uma pedra comum, não tinha a mesma aparência. Então repita com seus lábios: a tribulação produz perseverança. Outro ponto, a perseverança produz o quê? Experiência. E a palavra experiência do original grego, ela é usada para designar o processo legal em um tribunal, que é também a prova do resultado do julgamento, ou seja, a aprovação. A experiência significa a aprovação. Quando nós somos experientes, somos aprovados por Deus. A experiência aqui se traduz então como integridade aprovada. Assemelha-se, um exemplo bem claro, é a prata, que é passada ao fogo por 7 vezes, para que esteja livre de elementos estranhos e se torne mais pura e de alta qualidade. Então assim também tem que ser o cristão. A tribulação, suportada com o auxílio do Espírito Santo e aplicada ao crescimento interior, tem que produzir em nós um caráter mais puro e valioso. Ou seja, temos que ser pessoas melhores. Por isso eu disse, o tema deste dia é como você consegue tirar, no meio a tribulações, benefícios para a sua vida. E você está sendo educado desta forma. E veja o que Paulo fala a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. E esta palavra aprovada significa justamente isso. Aprovado é aquela pessoa que serve a Deus com as suas atitudes, com a integridade, bispa, com a fidelidade, que é temente a Deus, que não age na carne, mas age no Espírito, porque ela foi perseverante, ela foi aprovada por Deus. Ele continua dizendo, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E esta palavra da verdade, ela transforma a nossa vida, nos orienta, nos exorta, nos fortalece, de forma que passemos por provações e sejamos o quê? Aprovados. Você, ao passar por tribulações, você tem que ser aprovado. E sabe qual é a aprovação? A aprovação é você ver aquilo que o pastor Bruno falou. Ele passou por aquele momento de provação, não se deixou levar por aquela situação, serviu a Deus e Deus se mostrou automaticamente. Veja que o culto nem terminou e ele já recebeu o aviso dizendo: ó, o seu carro já foi encontrado com todos os pertences. E mais uma vez eu confirmo, e eu afirmo, e eu declaro: tudo aquilo que levaram será restituído em dobro. Recebam em nome de Jesus. Olha, já é a 3ª vez que eu falo, hein? Creia e receba em nome de Jesus. Você quer aplaudir ao Senhor? Tiago também fala sobre isso, em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, veja, aquele que persevera é sempre aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a graça do Senhor capacita a sua vida, para que você persevere e seja aprovado.
Outro aspecto importante, você aprendeu também sobre perseverança, e gera experiência, diga, a perseverança produz experiência. E agora vamos ver que a experiência, ela gera o quê? Esperança. E veja que o caráter cristão purificado através das suas experiências produz a esperança. Apesar de não estar na lista do fruto do Espírito, que está em Gálatas, com certeza, ela é resultado da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É mais do que uma atitude esperançosa, que devemos manter para com os acontecimentos da vida diária. É mais do que um espírito otimista. A esperança está vinculada, está ligada à glória de Deus, aquilo que deve nos impulsionar a vivermos cada dia andando com perseverança em direção ao nosso alvo, que é uma vida vitoriosa nesta terra e a vida eterna com Cristo Jesus. Devemos e podemos ser felizes em todo o tempo e em qualquer situação, pois a nossa esperança, ela não está no homem e nem no sistema. A nossa esperança está em Deus. E nós podemos ver isso através desse salmo. Salmo 146:5, olha que experiência o salmista havia vivido com Deus. Ele diz: bem-aventurado, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre. Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Aquilo que Ele prometeu há 2000 anos atrás, Ele cumpre na nossa vida. Ele é Deus. E diz mais, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Veja quantas bênçãos o Senhor faz na vida daqueles que creem e confiam nele. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então, meus amados, a graça é o favor de Deus que faz com que diariamente renovemos a nossa esperança. E tanto o nosso pensamento quanto a nossa confissão deve ser o que o sábio disse em Provérbios 23:18. Ele diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Você crê nisso? Que o teu futuro será abençoado, que a tua vida e a tua esperança não será frustrada? Isto significa que o favor de Deus está sobre nós e que a fidelidade de Deus se manifestará eternamente em nossas vidas. Então não duvide, você tem que sair daqui neste dia crendo nestas verdades e vivendo estas verdades. Então, mais um aprendizado: a experiência gera esperança. E o outro ponto, terminamos com este versículo, com este contexto: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, não confunde. Esse vocábulo grego significa, vocábulo no grego se chama kataishuno. Olha que nome, hein? Kataishu, é assim que se pronuncia, mestre Baldi, é assim, kataishuno, certíssimo. Olha, nós temos um professor de grego, hebraico e aramaico aqui conosco, o nosso bispo amado André. Então, significa não desaponta, não nos envergonha, não nos desonra, não nos humilha. Então, a certeza do amor de Deus, confirmada em nossos corações pelo Espírito Santo, faz com que possamos ter esperança em todo momento, sempre,
porque jamais seremos desonrados. Você jamais será desonrado por crer em Deus. Pelo contrário, a sua fé te levará mais longe e mais alto. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Então, amados, aqueles que vivem por fé, têm que se alegrar e perseverar sempre com a certeza de quê? Da vitória. Você tem que se alegrar e você tem que confessar a vitória, independente do drama que você esteja vivendo. Os seus lábios têm que confessar a vitória. Olha, o poder da morte e da vida estão na língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você tem que utilizar de forma correta a sua confissão, para que você possa comer dos frutos daquilo que você confessa. A Bíblia, ela está cheia, está recheada de situações que provam que devemos ter sempre esperança. Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, eleitos de Deus, creia que você está numa posição espiritual de um vitorioso em Deus, privilegiada, abençoada, favorecida. Você não pode se conformar com o que você está vendo. Você não pode se conformar com o que você está vivendo. Você não pode fazer voto de pobreza, porque isto não significa humildade. Humildade significa você reconhecer na tua vida a bênção de Deus. Isto é humildade. É reconhecer que aquilo que Deus fez por você é para você e você recebe. Isto é humildade. Isto engrandece Deus. E veja que experiência maravilhosa o salmista teve em Salmo 138:7, diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. A destra do Senhor, o favor do Senhor está sobre você, para te salvar, para te livrar, para te conduzir em triunfo em todos os dias da tua vida. Ele está com você e em você em qualquer situação, e por isso você vai perseverar, você vai ganhar experiências espirituais com Deus, você vai ter uma vida lapidada pelo Espírito Santo diariamente, e vai viver sempre com a esperança de que você vai vencer toda e qualquer situação. Salmo 37:39, mais uma injeção de fé para o teu coração, diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, e diz que Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Deus é a tua fortaleza. Se Deus é a tua fortaleza, não existe tsunami, furacão, twister que possa abalar a tua vida. Você está firmado sobre a rocha. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Você está aqui neste dia buscando refúgio em Deus. A proteção de Deus. O Senhor é o seu auxílio no dia da tribulação. Busque refúgio nele, na confissão da sua palavra, nas orações de fé. E eu termino com este versículo de 2 de Coríntios 4,16, que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, de glória
em glória. Mesmo que você passe por tribulações, não desanime jamais. Pense na vitória, haja como um vitorioso, creia na vitória, confesse a vitória, até que você veja e receba o livramento que o Senhor declarou sobre a tua vida. Confesse, creia, receba, em nome de Jesus. Assim seja, assim seja, assim seja, assim diz o Senhor da glória. Oh Santo Deus, oh Santo Deus, oh Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos nestes momentos finais agradecermos a Deus. Deus amado e bendito, Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é uma espada. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta, Senhor, ela separa juntas e medulas. Ela corta para a igreja, ela corta para o altar. Aquilo, Senhor, que Tu, ó Deus, fizestes e falastes através deste dia, cortou na minha vida também. Tem feito, Senhor, a diferença na minha vida. E é justamente isto, Senhor, que Tu nos inspirastes, eu e a minha esposa, a trazermos, a compartilharmos com a Tua igreja. É deste favor maravilhoso, é de crermos neste Deus favorecido, neste Deus que abençoa o justo, este Deus que jamais, jamais retém a sua bênção sobre o seu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque saímos daqui fortalecidos. Obrigado porque sairemos daqui, Senhor, convictos da nossa posição em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque qualquer situação que se levante, por pior que seja, não será maior do que a nossa fé em Ti. Porque estamos inabaláveis, somos inabaláveis, estamos firmados na rocha. E por isso, Senhor, por isso nós sairemos para conquistar. Ó Deus, nós sairemos, Pai, para tomar posse. Para tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor outorgou às nossas vidas. Eu quero tomar posse, Senhor, na minha vida, de cada um dos meus sonhos. E eu quero te convidar a fazer o mesmo neste momento. Independente do drama que você possa estar vivendo, alguém que possa estar dizendo: bispo, mas a minha situação, o irmão não sabe. É tão grave aquilo que eu estou vivendo que eu não tenho nem mais esperança em nada. Eu não consigo sonhar com nada. Eu não consigo ter esperança em nada. Mas o Senhor te diz neste dia: tenha perseverança. Não desista, persevere, confie na minha palavra, confie na minha integridade, confie na minha justiça. Olha, Abraão, olha o exemplo do teu patriarca. Ele creu contra a esperança. Passaram-se 100 anos e ele creu, ele não se deixou intimidar, ainda que a sua carne estivesse fraca, ainda que o seu corpo estivesse amortecido, ainda que ele estivesse lutando contra a esperança, ele creu, ele confiou, ele acreditou, ele confessou, ele declarou, ele agiu por fé. E é assim que Deus está te chamando a agir neste dia. É agires com fé, é agires com fé. Não importa se ainda não alcançastes aquilo que você deseja. Deus é o Deus do tempo. Deus é o Deus do tempo. Ele está trabalhando a tua pedra preciosa. Você é precioso para o Senhor.
Ele está te lapidando, Ele está cortando as tuas arestas, Ele está te transformando numa pessoa melhor. Tire proveito desta situação, comece a ver na sua vida o que Deus está agindo, o que Deus está fazendo, o grande homem, a grande mulher que Deus está transformando você. Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Eu estou vendo você, eu estou crendo, eu estou olhando com os olhos da fé, eu estou vendo pessoas melhores, pessoas favorecidas, pessoas abençoadas, pessoas crescendo nesta graça, pessoas que estão se tornando pessoas grandiosas, pessoas que estão com o favor de Deus em sua vida, estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo a obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Creia, não desista deste Deus. A Bíblia mostra sempre dois extremos: aquele que a bênção se manifesta rapidamente, e assim fez na vida de Salomão. Ele semeou num dia, no outro dia Deus o transformou no homem mais rico do mundo. Assim como mostrou através da vida de Abraão, que esperou 100 anos. 100 anos. Não importa o tempo, não importa aquilo que você está vivendo, a sua condição hoje. Não veja a condição, não olhes a condição, olhes a sua posição. Olhe a sua posição em Cristo Jesus. Não olhe as circunstâncias, olhe a sua posição. Você está na posição de favorecido de Deus. As promessas de Deus já estão na sua vida. Elas estão lá. Elas estão em você, está dentro de você. Ninguém pode tirar, só você pode impedi-la de manifestar na sua vida. Só você pode impedir delas brotarem na sua vida, mas ela está em você. Agora só depende de você. Agora só depende de você. Agora só depende da tua confissão. Agora só depende daquilo que você crê, daquilo que você confessa, daquilo que você diz. Ou eu creio. E eu vou começar a confessar: Senhor, eu creio, Senhor, no meu crescimento espiritual. Eu creio no meu amadurecimento espiritual. Eu creio que a minha família é abençoada com toda sorte de bênçãos. Eu creio que o ministério Cristo Vive irá ser alargado além fronteiras. Eu creio que os meus sonhos materiais, pessoais, todos eles vão ser realizados. Eu creio e eu confesso. Ou eu quero saber aquilo que você crê. Se você realmente está crendo nesta palavra, então comece a confessar. Comece a confessar. Comece a confessar. Se você deseja um filho, comece: eu já vejo o meu ventre fecundado, já vejo uma criança, um filho aqui dentro. Comece a declarar. Comece a declarar que você não é estéril, mas você tem a bênção da fertilidade no teu corpo. Comece a se ver como você deseja. Não veja as circunstâncias, veja a sua posição. A posição que você se encontra espiritualmente. E aquilo que você tem que declarar. Bispa Ana Caroline, me ajuda. Me ajuda com uma oração, me ajuda com uma confissão de fé. Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém. Oh, em nome de Jesus. Romanos 4. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele esperou contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. O Senhor disse muitas coisas a nosso respeito, e nós não podemos enfraquecer na fé.
Nós temos que crer naquilo que nos foi dito por Deus. O Senhor disse que pelas chagas de Cristo nós estamos sarados. Tome posse. Não deixe o inimigo usar a sua visão para ler o laudo médico que diz é câncer, é doença maligna. Não! Use os seus olhos espirituais para enxergar o seu corpo totalmente curado. E diz que no versículo 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Abraão sabia qual era a condição dele física, mas ele não levou em conta, ele não levou em consideração, porque ele disse: se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. No versículo 20 ele diz: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. Pela fé você vai se fortalecer, dando glórias a Deus. Diga glórias a Deus, diga glórias a Deus, diga glórias a Deus. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele não duvidou por incredulidade. Onde há incredulidade, não há milagres. Onde há incredulidade, não há manifestação de Deus. Mas Abraão não duvidou. Ele deu glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem aí está plenamente convicto de que Deus é poderoso? Amado, eu estou plenamente convicta. Eu estou plenamente convicta de que aquele que fez a promessa é fiel. Não deixe o inimigo tentar te distrair, tentar fazer com que você dê ouvidos a vozes estranhas que dizem: isso é balela, isso não vai acontecer. O inimigo usa os sentidos. Você lê um laudo, você ouve uma voz estranha, mas você vai se fortalecer e você vai dizer: se Deus diz, é meu direito. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai fazer. Porque eu não duvido por incredulidade. Eu creio que Ele é fiel. Ele vai cumprir. Ele já cumpriu. Ele está cumprindo neste dia. Eu creio numa nuvem de glórias derramando chuvas de bênção neste lugar. Eu creio. Você precisa crer, amado. Nós não podemos mais abaixar a nossa cabeça. Você não pode mais abaixar a sua cabeça. Ah, será que Deus faz? Ah, isso era para a Bíblia, isso foi para Abraão. Não. Aquilo que Deus prometeu a Abraão chegou até as nossas vidas por causa de Jesus. É para a sua vida. A Bíblia não está ultrapassada. Ela é para hoje, ela é para agora. Glória a Deus. Creia. Dê glórias a Deus. Glória. Dê glórias a Deus. Glória. Dê glórias a Deus pelo Glória milagre. a Deus. Dê glórias a Deus. Porque Ele pode fazer. Ele vai fazer. Ele está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos o povo favorecido do Senhor. Nós somos o povo exclusivo dEle. Nós somos o povo exclusivo dEle. Todas as bênçãos já nos foram outorgadas. E você vai acreditar, porque você tem esperança, e a esperança não confunde, porque
O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. E é esse amor que te dá a certeza de que Deus é fiel. De que Deus é fiel. Armas forjadas contra a sua vida não prevalecerão. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Creia. Levante pela manhã. Quando você se levantar, você já vai levantar confessando a sua vitória. Você já vai dizer: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Armas forjadas não prevalecerão contra a minha vida. O favor do Senhor está sobre o meu corpo. O favor do Senhor está sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre as minhas emoções. A graça de Deus está sobre mim. Você é favorecido de Deus. Você é favorecida de Deus. Amados, muitos não têm porque não creem. Você tem que crer. E você vai ver. Olha, eu creio que nós estamos numa nova etapa do nosso ministério, amados. Deus quer se mostrar, pastora Sandra. Deus quer mostrar para esse povo que Ele é fiel. Que aqueles que não duvidarem por incredulidade vão ver a bênção do Senhor. Deus vai colocar pessoas na sua vida para abençoarem você. Deus vai inclinar corações. Deus vai mandar clientes. Deus vai abrir portas. Deus vai fechar portas erradas. Deus vai fechar portas que o inimigo tentou abrir para levar você para um caminho errado. Deus vai fechar. Hoje Ele fechou para abrir novas portas. Portas que vão levar você ao sucesso, a uma vida vitoriosa, aquilo que Ele tem, porque nós temos que reinar em vida. Nós temos que reinar em vida, Bispo Bernardo. Nós estamos reinando em vida. Nós não duvidamos. Nós damos glórias a Deus. Nós damos glórias a Deus, assim como Abraão fez. Que loucura, 100 anos! Eu estou muito velho. Eu não ligo para isso, porque se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Então vamos dizer como Abraão: glórias a Deus! 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 Santo, santo, santo! Nosso Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Dando graças a Deus. Assim nós vamos terminar este momento como Abraão fez. Ele não duvidou. Ele deu glórias a Deus. Ele agradeceu. Porque ele conhecia a fidelidade de Deus. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Mas, bispo, aquilo que aconteceu na minha vida, eu não consigo enxergar como aquilo pode de alguma forma cooperar. Confie no Senhor. Creia que o Senhor tem o controle e o comando da sua vida. E você vai apenas agradecer agora. Vai dizer: Senhor, obrigada pela tua bênção na minha vida. Obrigada, Senhor, pelo teu favor sobre a minha vida, a tua graça. A tua graça que me basta, porque ela tem tudo que eu preciso. Ela é a fonte que supre cada uma das nossas necessidades, Pai. A tua graça nos basta. E nós te agradecemos, Pai, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós te agradecemos de antemão por aquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer, já está fazendo, no mundo espiritual já está feito. E nós vamos ver se materializar
aqui na nossa vida, no mundo físico, nós vamos ver a bênção do Senhor, aquilo que nós precisamos. Nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Do Senhor vem a nossa bênção. O Senhor multiplica as nossas finanças. O Senhor tem saúde para o nosso corpo físico. O Senhor tem restauração para a família. O Senhor tem restauração para os relacionamentos. O Senhor tem tudo. Tudo que nós precisamos vem dEle. Basta crermos e agradecermos. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Vamos cantar esse louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro. Eu não desisto. Por quê? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu quero ver uma igreja fervorosa, que crê no poder, que não duvida por incredulidade, mas crê na promessa do Senhor, crê que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Do início. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não paro. Eu não paro, eu não desisto. Por quê? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Agora diga com fé. Só vivo pra você. Não sou O mundo não. a honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. a honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Aqui no deserto. Que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. E agora? Só vivo pra você. Não sou do Mundo não. a honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A igreja. A honra, a glória, a força. E Esse é o melhor que você louvor pode a dar pro Deus. Senhor nesse E domingo. o levantar das minhas mãos é pra dizer. Mais uma vez, só a igreja, só a igreja. honra. A igreja pode fazer melhor. Vamos lá. Tira aí do seu pulmão, amado, toda a força que você tem para engrandecer esse Deus maravilhoso. Das minhas mãos é pra dizer. Nós te pertencemos, Senhor. Honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, 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 oh,
Deus! Glórias a Glórias a Deus! Deus! Glórias a Deus! Graças a Deus! Que manhã gloriosa! Estenda suas mãos para o altar, vou dar a bênção final. Se você desejar ficar um pouco mais conosco, louvando e adorando ao nosso Deus, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo, que todas essas bênçãos se manifestem hoje e eternamente na vida dos eleitos, povo exclusivo de Deus. E aqueles que recebem e creem, digam amém. Vá em paz, vá feliz, creia. O favor do Senhor está sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus.